Que povo bonito, a igreja cheia. Quando eu entrei aqui, eu falei, meu Deus, quanta mulher. Glória a Deus. E tão bom ir vendo os rostinhos conhecidos, indo e vendo cada um de vocês. Ver o meu amado pastor Júlio e a irmã Enildes, né? Que coisa linda, louvado seja Deus, como é bom vê-los aqui. Uma vez eu entrei aqui na igreja, encontrei o pastor Júlio aqui no corredor, aí ele falou assim para mim, existe ex-ovelha e ex-pastor? Eu falei, não existe, porque o pastor Júlio será sempre o meu pastor, né? O pastor que me batizou, que me casou e que veio conhecer de fato meus filhos hoje, gente. Que eu trouxe-os aqui para poder apresentá-los. Então, muito bom tê-los aqui nessa noite, poder estar aqui, pastor Daniel, e a todas as irmãs, muito obrigada, as irmãs, né, da MCM, muito obrigada, muito obrigada. Já tem um tempo, né, quando o meu esposo falou assim para mim, Gei, é um convite da Igreja Batista da Graça. Eu falei, ai meu Deus, eu não posso mais negar. Que dia vai ser? E aí foi bem no dia que ele estava viajando, que ele também estaria viajando. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Ele falou, bom, eu te levo para Jequié e o pastor Daniel se vira. Amém, queridos? Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por me permitir estar aqui nesta noite para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor vem ministrando ao meu coração, desde que eu recebi o tema, a divisa, que eu venho assim orando, falando com o Senhor a respeito daquilo que o Senhor gostaria que estivéssemos refletindo aqui acerca da palavra do Senhor. E nos últimos dias o Senhor ardeu de uma forma muito especial ao meu coração. E essa canção que nós acabamos de louvar ao Senhor, eu venho ruminando ela, orando com ela, porque nós precisamos declarar que só o Senhor é Deus. Amém? Que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então, enfim, eu estou ali socorrida pelas irmãs da PIB, com os meus filhos, mas eles estão ali atrás. Levanta a mão aí, Adriel e Estezinha, Adriel, minhas bênçãos, meus presentes, que Papai do Céu, muitos aqui, né, Jó, conhecem a minha história. Denise, eu vi Denise aqui, cadê ela? Que foi, me ajudou. É Denise o nome dela? É Denise? Não é Denise, eu troquei. A irmã que pintou a fralda do meu bebê, não é Denise, não? Iris. Tudo igual, né, gente? Tudo igual, besteira. Enfim, vamos lá para a palavra de Deus. Nesse momento, vamos abrir na divisa. Eu não falei o nome de todo mundo, porque não dá para falar, é muita gente, né? Mas sintam-se todos abraçados e beijados e cheirados nesta noite, de um modo muito especial. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Eu vou pedir aos irmãos que deixem aí aberto. Eu quero falar um pouquinho, não posso deixar de falar a respeito de João. João, o discípulo amado. João, o apóstolo de Jesus, que reclinou no seu peito, que esteve ao lado dele no momento do julgamento. Aquele que esteve aos pés da cruz no momento em que Jesus entregou o seu espírito, no momento em que o Senhor cumpriu a missão a qual ele veio fazer aqui. Aquele que levou consigo a mãe de Jesus para cuidar. Esse é quem nos fala nesta noite através dessa palavra. Aquele que testemunhou
tudo aquilo que o Senhor fez e teve como foco no seu evangelho revelar que Jesus é o Filho de Deus e que somente através da fé em Jesus podemos alcançar a vida eterna. É esse que está falando conosco nesta noite. Amém? Vamos nos colocar de pé um pouquinho para poder ler a palavra, que a gente vai passar mais um pouquinho de tempo. Eu me esforçarei para não vos enfadar com a reflexão da palavra. Assim diz a palavra do Senhor: eu sou a videira, vós as varas ou o ramo, né? Não sei qual a tradução aqui é igual à minha. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Senhor, por graça e misericórdia, nesta noite, neste momento, aqui neste lugar, se manifesta com o teu imenso amor e aplica a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridas, podeis assentar. Esse texto, a partir do capítulo 13, o Senhor Jesus, ele vem trazendo para os discípulos as últimas instruções. Por que as últimas instruções? Porque neste momento, Jesus já havia anunciado que haveria alguém que o trairia e o entregaria. Aqueles eram os últimos dias de Jesus. Olhe só, eram os últimos dias de Jesus com os seus discípulos. E ali ele foi lavar os pés dos discípulos, ele fez a ceia, e ali ele começou a conversar. Imagine o mestre caminhando dia após dia com seus discípulos. E aí, de repente, nos últimos dias, quando ele entende que a sua missão chegará ao seu fim, que culminará na cruz do Calvário, então ele está, neste momento, conversando com os seus discípulos, dando a eles algumas instruções. O que é que eu já entendo aqui? Duas coisas. Primeiro, que esse ensinamento é muito precioso. Amém? Vocês concordam comigo? É um ensinamento extremamente precioso. Segunda coisa, quem está reproduzindo, nos contando a história, é o discípulo amado. Então vamos observar que preciosidade tem nesse texto. Então, a partir do capítulo 13, João começa a descrever as últimas instruções de Jesus. Então, quem está falando aqui é o próprio Jesus. Ele está relatando aquilo que o próprio Jesus disse. Então, ele não está falando de uma parábola, ele não está falando de outras coisas também importantes da palavra de Deus. Ele está simplesmente dizendo aquilo, reproduzindo aquilo que o próprio Jesus falou. E é interessante porque, assim, alguns estudiosos dizem que tem, no decorrer do texto aqui de João, tem 7 afirmações do próprio Jesus dizendo: eu sou. E aí ele vai dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade e a vida. E agora, no capítulo 15, no texto que vocês escolheram, ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Amém? Eu sou a videira verdadeira. E aí, aqui se diz
que esta união é destacada como uma união, olha que coisa profunda, como uma união orgânica, vital e profunda. Então, esta metáfora foi usada para poder descrever o relacionamento do crente com Cristo, baseado em algo que é a videira e os seus ramos. E ele usou de uma forma para descrever essa união como algo orgânico, vital e profundo. Queridos, eu estava verificando que no caule, o caule, ele produz uma seiva, um fluidozinho, que é o responsável por nutrir todos os ramos da videira. Então aqui Jesus está dizendo exatamente o que alguns estudiosos dizem. Olha, eu sou o caule, eu sou a videira, de mim emana vida, de mim emana poder, de mim emana graça. Só em mim vocês podem ter vida. Vocês estão entendendo a profundidade desse texto? Vocês estão tendo noção daquilo que o próprio Jesus está dizendo? Olha, gente, eu vou partir daqui a alguns dias. Eu vou para um lugar que vocês ainda não podem ir. Vocês vão ficar aqui. E eu preciso lhe dizer uma grande verdade. Eu sou a videira. O Pai é o avicultor. E vocês são os ramos. Aleluia. Queridos, de Jesus emana o fluido que nutre a nossa existência. Só nele podemos ter vida. Amém? Boa noite, paz do Senhor, eu vou para casa. É isso que o texto diz. É só isso e isso tudo. Amém? E eu queria me apropriar desses dois textos para deixar com vocês apenas duas grandes verdades. Na parte A do versículo, do capítulo 15, na parte A do versículo 5, está dizendo: eu sou a videira e vós sois os ramos. A vara. Eu sou a videira, vós as varas, vós os ramos, vós os ramos. Amém? O próprio Jesus está comparando a si mesmo como a fonte de toda vida. Ele é o tronco de onde emana esta vida. A seiva que flui através do caule é a fonte e o poder que mantém todas as folhas, os botões, as flores e os frutos. Arrancado do caule, logo o ramo há de secar e morrer. A primeira grande verdade que o Jesus está dizendo para nós é que Ele é a videira verdadeira, que somente dele flui vida, somente dele emana vida. E a segunda verdade é que nós somos as varas, os ramos. Um ramo, ele não sobrevive se não estiver ligado profundamente ao caule.
Sim ou não? Às vezes a gente tem as nossas plantinhas lá. Não, o ano passado, o ano retrasado, meu Deus, não lembro. Eu inventei de fazer, a gente faz um congresso todo ano, o congresso da família. E aí eu inventei, Jó, acho que no primeiro ou segundo ano, não sei, de pegar umas flores, irmãs, umas plantas da irmã Raquel. Aí vocês já sabem, a gente vai escolher as plantas mais bonitas, né, gente? Quando a gente vai enfeitar a igreja, que a gente pega a planta, a gente vai escolher as plantas mais bonitas. E aí eu fui, ousadamente, eu e a filha dela, ainda bem, ela estava lá na igreja, assim, esperando a gente para poder arrumar. Aí chega eu e a filha dela. Aí a gente começou a conversar, e tá, a gente vai botar umas plantas. Aí ela falou, maninha, tem uma aí mesmo, aquela tá bonita, bora lá. A gente saiu e foi. Aí ela continuou, no lugar que ela estava, ela continuou. Aí Elma virou e falou assim, a chave. Aí a gente olhou para trás e a irmã Raquel estava no mesmo lugar. Eu estou aqui olhando vocês. Como é que vocês vão entrar na casa dos outros para poder pegar a planta sem pedir? E aí a gente escolheu a planta mais bonita que tinha lá e levou para a igreja. E aí a gente encheu de planta, colocou lá. Tu estava lá, Dami, no dia, acho que tu estava lá nesse congresso. Acho que foi o primeiro, né? Eu acho que foi. A gente botou um monte de planta na entrada e tinha uma bem bonita lá. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, de noite. Aí quando chega no final do culto, o irmão fala assim, irmã, uma criança passou aqui e arrancou. Mentira, um pedaço deste tamanho da planta da irmã Raquel. Falei, ai Jesus, estou morta. Peguei, escondi lá atrás e ficou. Vocês acham que ela me emprestou de novo uma bonitona dessa? Porque a gente morre quando alguém vai lá e quebra a nossa plantinha, aquela planta bonita, viçosa. E aí, deu uma tossidinha, já foi. Desconectou ela, já foi. Então, é justamente isso que nós precisamos levar para casa nesta noite. Jesus, Ele é a videira, o caule de onde flui a vida. E nós somos as varas, os ramos, e precisamos estar profundamente conectados nesta vara, neste ramo, neste caule. Por quê? Porque o fluido de vida que emana deste caule, ele vai transpassar para cada um de nós e produzir em nós vida. Amém? Se nós, de alguma forma, nos desconectarmos desse caule, nós vamos padecer. Nós vamos ter uma vida cristã medíocre, raquítica. Não vamos desenvolver. Não é assim que acontece com as plantas? Machucou, ela fica ali, vai amarelando, não produz, não fica bonitinha. Daqui a pouco seca e morre. Então, baseado, queridas, nessas duas verdades, eu queria refletir para a gente concluir 3 coisinhas com vocês nesta noite. A primeira é que, às vezes, isso aqui é importante, às vezes nós vivemos como se esta verdade não fosse real. Às vezes nós vivemos tão displicentemente, tão distraidamente, que é como se nós não fôssemos conectados à videira verdadeira. A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a profundidade da nossa relação com Deus é raquítica, é medíocre. E nesta festa bonita, que foi preparada pela MCM, foi para nos chamar a atenção
de que nós precisamos estar profundamente conectados à videira verdadeira, porque só nela emana vida plena. Nós nos ocupamos como mulheres, nos gastamos como mulheres em multitarefas e oferecemos muitas vezes o resto para o Senhor. Eu não sei se isso acontece comigo, mas chega no final do dia, para a gente orar, a gente está ali já. E principalmente se você tiver filho pequeno, porque você já se estressou 1, 2, 3, 4, você já chega para orar: Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque eu sou assim, né? Não sei vocês. Porque, gente, a gente se gasta demais. E aí falta aquele fluidozinho em nós. Por quê? Porque a gente deixa a desejar na profundidade da nossa relação com Deus. E esse texto bíblico, ele está nos chamando a atenção para o relacionamento do crente com Cristo. Aqui ele está dizendo para mim e para você, onde que está a nossa fonte de energia? Onde que a gente deve buscar a nossa energia, o nosso fortalecimento, para que a gente não fique apenas nos ocupando com aquilo que nos suga, que nos desgasta, com os problemas do dia a dia, com as adversidades da vida, com os desafios diários, e deixando de sugar da videira verdadeira aquilo que emana vida para nós. Primeira verdade: às vezes vivemos como se estivéssemos desconectados da videira verdadeira. Misericórdia. Davi, ele se deu conta disso num dado momento da sua vida. Perseguido pelo seu filho Absalão, num momento de sofrimento, ele disse assim: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele tinha consciência de que ele era totalmente dependente de Deus. A outra verdade que eu queria deixar convosco: precisamos colocar Deus no lugar dele e nós no nosso lugar. Nós precisamos reconhecer o lugar de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, e reconhecer a nossa condição humana de dependência do Deus verdadeiro. Amém? Se a gente entender isso, a gente entendeu tudo. Se a gente entender que Deus tem o lugar de Deus e a gente colocar Deus no lugar de Deus na nossa vida e nos colocar no nosso lugar, a gente entendeu. E a nossa vida não vai ser uma vida frouxa, morna. Não é isso que a Bíblia diz? Que uns são mornos, que uns são quentes ou são frios, mas alguns são o quê? Mornos. E os mornos são o quê? Fala, gente. Vomitados. É forte, mas é necessário a gente falar. Por quê? Porque às vezes a gente vive como se não estivesse conectado na videira verdadeira. Então a gente precisa lembrar, desperta, em nome de Jesus. Você está conectado na videira verdadeira, de onde emana vida. Amém? É nela
que nós nos conectamos. É lá que nós precisamos estar. É lá que é o nosso lugar secreto. É lá que é o nosso lugar de refúgio. É lá que é o nosso esconderijo. Por quê? Porque Deus está no lugar dele e nós estamos no nosso lugar. Quando Jesus subiu aos céus, quando ele entregou, melhor dizendo, o seu Espírito, ele nos liberou o acesso para adentrar no trono, no Santo dos Santos, para adentrar diante do trono de Deus. E às vezes nós ficamos apenas na superficialidade, do lado de fora, não é assim? Às vezes tem algumas visitas que chegam na nossa casa, a gente preparou a casa para ela, aí ela chega e fica aqui assim, ó, encostado na porta. Entra, aqui tá bom. Entra, senta. E a pessoa fica, e às vezes ela vai e senta assim, toda envergonhada. O que é isso? Não está desfrutando do que foi preparado para ela. E assim às vezes somos nós. Jesus, ele liberou o acesso para adentrarmos nos Santos dos Santos. Ele liberou o acesso para uma vida de profunda intimidade com Deus. Ele liberou o acesso e nós estamos na superficialidade. Queridos, a primeira grande coisa que nós precisamos entender para viver na total dependência de Deus é que Ele é a fonte de onde emana toda a vida e que nós somos os ramos que devemos estar profundamente conectados a essa videira. Deus está sentado no seu alto e sublime trono e nós rendidos aos seus pés. Este é o nosso lugar. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Depois desse entendimento, outras coisas fluirão para nós. Mas se você não entendeu ainda que Jesus é a videira verdadeira, porque Ele próprio disse, eu sou a videira verdadeira. E depois Ele disse, e vós os ramos. E não que não tem i, vós os ramos. Queridos, a última coisa que eu queria destacar, lá em Catingal, eu não me apresentei, mas eu não sei nem se precisava, né? Hoje, o que eu falei que eu era ovelha do pastor Júlio e não disse mais nada, como é que pode? Né? Foi o meu primeiro pastor, claro, né? Por isso que eu falei que eu sou sempre ovelha do pastor Júlio, mas hoje eu sou membro da primeira igreja batista de Catingal, as mulheres guerreiras da PIB de Jequié, a semana passada esteve conosco lá, diga glória a Deus pela vida dessas mulheres. Amém. Me arranjaram um tal de um ônibus que demorou para elas chegarem lá, que eu já estava para dar um troço na porta da igreja. Mas chegaram, nos abençoaram. Foi um dia lindo na presença do Senhor, para a glória de Deus. A semana passada nós estávamos em festa lá, na festa da MCM. A irmã Raquel, ela é a coordenadora da MCM, juntamente com a irmã Josiane, e elas são extremamente dedicadas. Elas prepararam tudo de forma linda, de forma caprichosa. Ensaiaram uma entrada, ensaiaram lá, colocaram o esté para poder se embonecar toda, se arrumar. Eu quase que não dou conta de me arrumar, arrumando esté para poder chegar lá bonita para essas irmãs. E aí tudo estava muito bem preparado. Como eu me atrasei, porque eu tinha que arrumar meio mundo de gente, né? Eu estou lá em casa, terminando os últimos detalhes, que quando não dá para a gente se arrumar, a gente faz uma mutuca no cabelo, não é assim? Faz um coque, bota lá em cima e sai. Foi assim que eu fiz. Estou ali arrumando o meu coque, entra Edson, né? Ele entra e fala assim,
Hoje eu vim aqui ver como é que estava a energia. Porque lá na igreja está sem energia. Eu falei, como assim? O quarteirão todo está sem energia. E está tendo um comício lá na rua, em frente à igreja. Não tem como fazer a festa na igreja. Eu falei, e a irmã Raquel? Está lá. Aí daqui a pouco eu estou pensando que ele está me esperando, enfiei o salto no pé e saio. Quando eu saio, ele não estava mais em casa. Eu tive que descer tudo andando com um salto fino, pisa aqui, pisa acolá. Cheguei na igreja. Quando cheguei na igreja, está o povo tudo com cara de velório, né? Está todo mundo assim, desanimado, murcho. Um dizendo, já estou com dor de cabeça. Ai, desanimei. Ai, eu não acredito. E Edson, a gente vai fazer o que agora? Vamos pegar as cadeiras e vamos ir para uma casa que tenha energia que a gente possa puxar. Porque aqui o quarteirão todo está sem energia e não tem como porque o comício está lá na frente. E vai e conversa com um e conversa com outro, e diretoria conversa no meio da rua e fica. Aí a vice-presidente diz assim, vamos entrar e levantar um clamor. E aí a gente decide. Eu falei, Ed, Josiane disse isso. Ótima ideia, bora. Entra todo mundo aí. Entrou. Fechou a igreja toda. E aí o povo começa. E entrou todo mundo para poder ele conseguir falar para o povo ouvir. Aí ele diz, paz do Senhor, igreja. Aí a igreja responde, paz do Senhor, amém. Eu falei, meu Deus, essa é a resposta, vamos ficar. Parecia um exército. E aí ele começou a falar, e a igreja respondia, amém. E aí ele falou, vamos clamar, e a igreja, amém. E todo mundo começou a clamar, começou a clamar. E depois ele chegou e falou assim, bom, nós temos duas opções. Ou saímos daqui e vamos para algum lugar que tenha energia para fazer o culto, com música, com louvor, com os nossos visitantes, com os nossos convidados. Ou então a gente fica aqui e faz uma coisa que seja possível fazer. Vocês acham que a igreja decidiu o quê? Ficar. Aí a igreja ficou. Aí eu comecei a fazer, eu subi, que era eu a dirigente, eu comecei a fazer. E aí eu comecei, pastor Júlio, Salmos 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E aí foi, aí chegou no final, o Senhor, como é o final? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aí eu perguntei, quem é este Rei da Glória? E a igreja respondeu o quê? Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Só que não foi desse jeito que vocês estão falando, não. Foi um exército. Foi um exército. E depois a gente começou a declarar, Santo, 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 Santo. E o carro da Coelba passou. E a luz acendeu. E a festa aconteceu do jeito que elas tinham planejado. Mas naquele lugar eu tirei uma lição. Não importa a roupa bonita que tu está vestida. Não importa a tua maquiagem. Não importa o salto do teu sapato. Não importa a ornamentação da igreja, não importa nada que seja humanamente preparado, se a presença do Senhor dos Exércitos não for real neste lugar. Em nome de Jesus, igreja, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Vamos nos conectar nele para que nós possamos viver. Amém, igreja? Aleluia. Eu quero encerrar minha palavra nesta noite com o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 13. Onde é nos exortado para vivermos na total dependência do Senhor. E aí o Senhor nos dá uma palavra de esperança. Ele diz assim, e buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Não importa se você está com a roupa bonita, se você está com perfume importado. Não importa se a igreja está bonita, se está com a luz acesa, se está com a luz apagada. Não importa se tem som. Não importa se tem playback, se tem instrumento. O que importa é que a presença de Deus vai se manifestar naquele lugar. Porque a igreja está buscando com inteireza de coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Saia da superficialidade. Este é o mal desse tempo. Saia da pressa. Este é um mal deste tempo. Saia das multifunções. Este é uma peste deste tempo. Mas esteja profundamente conectado à videira verdadeira, porque somente dela emana vida plena. Amém, igreja? E eu queria, pode vir, minha amada, e eu queria perguntar, se porventura, aqui nesta noite, tem alguém que ainda não se sente plenamente conectada à videira verdadeira, que ainda não sente esta seiva emanando na sua vida, para fazer fluir, para fazer produzir vida. Se porventura você tem vivido dias de sequidão, dias de tristeza, dias de angústia, dias de dor, e que tem impedido você de sentir a fluidez da presença de Deus na tua vida, eu queria te dizer que a videira verdadeira está presente aqui neste lugar, nesta noite, e quer mudar a tua história. Se tiver alguém aqui nesta noite, faz um sinal com a mão, para que nós possamos orar por você. Tem alguém assim, nesta condição, nesta noite? Tem alguém? Se não tem, eu queria pedir a você que está aqui nesta noite, que você saia daqui ruminando esta palavra, e que você não consiga dormir nesta noite, sem você se conectar com profundidade, porque você é conectado, mas com profundidade na videira verdadeira, em nome de Jesus. Vamos orar? Podemos orar? Vamos nos colocar de pé?